Você sabe que uma das maiores divergências religiosas que existem teologicamente é sobre a identidade de Jesus. Isso se dá porque muitas crenças, muitas religiões não aceitam a divindade de Jesus. Não aceitam Jesus como o Cristo, Jesus como Deus. Eles consideram Jesus como um profeta, consideram Jesus como rabi, Jesus como alguém usado por Deus, mas não consideram Jesus como Deus. E isso se dá porque o fato da pessoa não crer que Jesus é Deus, isso de certa forma abala a sua fé. Imagina só, se você não tivesse fé que Jesus Cristo morreu numa cruz para pagar uma dívida pelos seus pecados, como então você seria salvo? Há algo muito comum que eu costumo dizer, principalmente para as pessoas que dizem que não creem que Jesus é Deus, é que elas reflitam e que elas parem para pensar na possibilidade de estarem enganadas e de que realmente Jesus é Deus. O mesmo Jesus que foi crucificado na cruz do Calvário. E essa é uma das queixas que eles fazem. Como pode um Deus se fazer homem, se fazer carne e se permitir ser morto, crucificado? A grande questão é que eles não entendem que a graça é um ato sacrificial de Jesus. Veja, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que venha herdar a vida eterna. Jesus, ele se apresenta como caminho, o único caminho, a verdade e a vida. Sabendo então que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, o que então nos aproxima de Cristo? Jesus faz um convite a todos, dizendo assim, que aquele que quiser segui-lo deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e vir após mim. Essa cruz a qual Cristo nos convida a carregar não é uma cruz de peso, de dores, de enfermidades. Cristo já carregou na sua própria cruz as dores, o peso e a enfermidade. O sacrifício de Cristo é suficiente para a nossa salvação. A cruz a qual Cristo nos convida a carregar é uma cruz de renúncia, onde necessitamos e devemos negar a nós mesmos, aos nossos prazeres enganosos, a concupiscência da carne. É essa a cruz a qual Cristo nos convida a carregar. Mas a cruz pode se tornar um peso em nossa vida? Sim, ela pode. A cruz fica pesada quando temos dificuldade em renunciar às nossas vontades. Se talvez eu te perguntasse do que você estaria com vontade de fazer hoje, você teria 1001 opções a dizer: gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo.
Mas e se eu te perguntasse? Ao invés de perguntar sobre a sua vontade, e se eu te perguntasse? Você sabe qual é a vontade de Deus sobre sua vida? Você conhece verdadeiramente Deus? E se alguém batesse na sua porta e te perguntasse: quem é Jesus? Qual seria a resposta que você daria para essa pessoa? Jesus é Deus, nosso Senhor, Salvador e Redentor. Muitos, eles contradizem a história de Jesus por não encontrarem Jesus. Simplesmente por isso. Não somente na sua vida, mas porque não querem ver Jesus. Mesmo sabendo que Jesus, ele se permite ser conhecido. Podemos, por exemplo, encontrar Jesus no Antigo Testamento. Ainda que a Bíblia não cite o nome de Jesus, ela aponta para Jesus. O Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, ele é uma complementação do Segundo Testamento, que é o Novo Testamento. E assim o Novo Testamento, que é o segundo, é uma complementação do primeiro. É uma Bíblia una. Por mais que seja repartida em livros, ela aponta para um único caminho, Jesus Cristo. Em Isaías 53, no Antigo Testamento, a Bíblia faz menção desse Jesus. Então ela diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por exortação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Isaías 53. No Antigo Testamento faz menção de Jesus Cristo. Isaías 9, versículo 6, também faz menção de Cristo. Vamos ler? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Você ouviu isso? Isaías 9:6, no Antigo Testamento, falando sobre Jesus, falando sobre os nomes de Jesus. Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Jesus é Deus Forte. Em Isaías ainda continua fazendo menção de Jesus. Isaías 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, Deus conosco. É Deus conosco, meu irmão. Jesus é Deus conosco. Jesus é Deus forte. Jesus é maravilhoso. Jesus é o Pai da eternidade. Jesus é o Príncipe da paz. Então, não há mais dúvidas. Sim, Jesus é Deus. Deus forte. O nosso Deus. O nosso Senhor. O Príncipe da paz. O nosso Salvador. O nosso Redentor. É esse Jesus maravilhoso que te ama e entregou a sua vida pela dívida dos nossos pecados, para que pudéssemos viver uma vida de liberdade e uma eternidade toda ao lado do Pai. Que Deus te abençoe. Agora, quando alguém bater na sua porta novamente te perguntar quem é Jesus, você já sabe o que responder. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.